E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar, eu quero te agradecer por ter escolhido assistir esse vídeo e eu espero que você goste tanto da pintura que eu estou preparando quanto desse assunto que eu trago para vocês hoje. Então vamos lá, hoje eu gostaria de falar sobre papel. Papel é, assim, o principal ingrediente, para uma boa experiência ao pintar com tintas aquarela. Esse vídeo não é patrocinado por nenhuma das marcas que eu vou citar. Eu comprei os papéis e o que eu trago aqui para vocês é uma opinião sincera, sem conflito de interesse. Então, só para falar de papel, já dá uma série de vídeos, Porque temos dezenas de marcas, várias gramaturas e acabamentos, tipo de prensa, matéria-prima, formatos, tamanhos. Vê como são muitas especificações só para falar de um dos materiais que precisamos para fazer uma pintura? Nesse vídeo, eu estou usando o Arches, um papel de algodão, tamanho 23 cm por 31, grão fino, prensado a frio, na cor branco natural de 300 gramas. Reparou na quantidade de especificações? Então, é sobre isso. Mas vamos lá. O Arches é considerado, por muitos artistas, é considerado como o melhor papel para aquarela. E não só aquarela, É um papel que também funciona muito bem para guache, para acrílica, para tinta, A tinta preta de caligrafia e para desenho de nanquim. Ele é um papel de fabricação francesa, com matéria-prima de alta qualidade e muitos anos de tradição. Então, esse nome, Arches, é um nome muito forte no meio artístico. Você provavelmente, se você consome esses vídeos, se você assiste vídeos de outras pessoas que trabalham com aquarela, provavelmente você já viu alguém usando o papel Arches. Mas é isso. Ele é um papel de preço bem elevado mesmo, tá? Isso em qualquer lugar do mundo. Mas aqui no Brasil, com todas essas taxas, o preço dele sobe ainda mais, se tornando um material muito pouco acessível, mesmo para quem está disposto a investir um pouco mais. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses números e comparação de preços com outros papéis, mas antes vamos falar um pouquinho mais sobre esse papel, que de fato é sim muito bom. A textura dele é bem bonita e a qualidade realmente é bem boa, é uma qualidade superior. Mas eu vou te contar sobre a minha experiência e os pontos positivos e os negativos, porque essa é a primeira vez que eu estou usando o Arches, é a primeira folha ali do bloco, então eu não tenho tanta experiência assim para falar sobre esse papel como eu tenho para falar de outros tipos de papel. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a gramatura e a espessura desse papel. Comparando com outros papéis também de 300 gramas, eu achei que esse é um pouquinho mais espesso, o que sugere uma superfície com mais durabilidade e com maior capacidade de absorção de água. Repare que eu falei que isso sugere, Sobre a textura, realmente é uma textura bem bonita. A textura tem alguns papéis que tem uma textura muito padronizada, A gente vê ali linhas ou a gente vê marcas que são repetidas e aí acaba fazendo uma padronização ali que eu particularmente acho esquisita. Tem um papel da Canson, se eu não me engano, é o Graduate, eu acho, que ele tem umas linhas como se fosse um negócio meio canelado. Eu não curto muito esse tipo de papel, eu prefiro texturas mais homogêneas, assim, não uma textura homogênea, mas uma textura mais suave, que não tenha tanta marcação pra gente ver ali de cara a textura desse papel. Então, sobre isso, sobre gramatura, é isso. A textura dele, eu ainda acho que ele é um pouco mais áspero comparado com os outros papéis de algodão. Então, assim, por exemplo, tem alguns papéis que tem uma textura super suave, quase acetinado, não o papel acetinado, O papel acetinado é outra coisa. Tô falando de papéis que tenham essas características, mas que tem uma textura mais acetinada. Esse papel ele é bem áspero.
Inclusive, quando eu estava traçando o desenho, foi até muito estranho. A sensação foi estranha de desenhar em cima dele. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Essa questão da textura, né, ser mais áspera, pode ser realmente algo muito bom se você gosta, por exemplo, de fazer técnicas um pouco mais secas, né? Quando a gente está com um pincel um pouquinho mais seco e a gente quer fazer aquelas marcas, aquelas manchas, que foi o que eu fiz nessa parte de baixo aqui das pedras dessa ilha flutuante. Mas vamos lá, vamos para o que interessa, né? Vamos falar dos números. Para isso eu vou comparar o Artist com o Expression, que é um papel da Hahnemuhle. Hoje, né, que eu estou gravando aqui para vocês, é outubro de 2025. Então, esses preços que eu estou trazendo são preços da Amazon desse dia, né? Desse mês, outubro de 2025. Eu fiz aqui essa tabelinha para mostrar para vocês rapidamente, né? Uma comparação. O Artist e o Expression, eles têm tamanhos bem proporcionais, né? A gramatura deles é a mesma. A composição também, 100% algodão. Os dois são prensados a frio, que é o Cold Press. Agora, aqui a gente tem uma diferença. Esse bloco da Artist, ele é colado somente na parte superior. Então você fica ali com o bloco livre, né, com as folhas livres, tendo aquela cola só na parte de cima. Já o Expression é um papel que é colado em todas as 4 laterais, tendo só um espacinho na parte superior para você passar ali uma espátula ou alguma outra ferramenta para poder descolar essas laterais. E a outra diferença é a quantidade de folhas. O Artist tem 12 folhas, pelo menos esse bloco, e o Expression tem 20. E aí a gente tem uma diferença, né, de preço por folha que eu acho bem significativa. Então, enquanto o Artist tem um preço total de 212, sendo 17,66 por folha, o Expression tem o preço total de 205, sendo 10,25 por folha. As diferenças são essas que eu falei, basicamente, né? A cola e a quantidade de folha. E é isso. As características de resto são muito iguais. E como eu já uso o Expression, né, há mais tempo, já usei muitas vezes, eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade sobre esse papel, que é um papel que funciona para todas as técnicas de aquarela, com pouca ou nenhuma ondulação quando a gente adiciona mais água, por exemplo, para fazer uma técnica de wet on wet, onde a gente carrega um pouco mais de água no papel, ele aceita super bem, sem grandes deformações no papel. Sobre aquela parte que eu falei, né, do desenho, que eu disse que eu ia comentar depois, o Expression, ele é super fácil de você desenhar diretamente sobre o papel e apagar também, se for preciso, com uma borracha macia. No Artist eu também desenhei direto no papel e depois eu fiz a cobertura com a caneta, né? Mas o que eu reparei é que eu tive um pouco mais de dificuldade de remover o grafite. Primeiro por conta da textura, né? E depois porque até na hora de passar a borracha é estranho. Parece que a borracha vai ficando assim meio que chapada e não apaga as coisas. Não entendi exatamente o que aconteceu, mas a sensação que eu tive foi essa. E pela textura do Artist ser muito mais evidente, o grafite acaba ficando mais fixado ali no papel, né, por conta dessa textura. E inclusive com o limpa-tipo eu ainda tive um pouco de dificuldade para tirar todo o resíduo desse papel. Para resumir aqui para vocês toda essa discussão sobre esse papel, o que eu percebi foi que durante essa pintura, em alguns momentos eu desejei ter feito esse desenho no outro papel, né, no Expression. A textura do Artist foi mesmo difícil para eu me adaptar. Eu precisei de algumas horas ali para eu conseguir entender exatamente o que fazer ou não fazer com ele. E depois da primeira camada, eu precisei passar fita em todas as outras laterais, porque o papel estava ondulando muito. Então, se você voltar lá para o iniciozinho do vídeo, você vai ver que não tinha fita nenhuma e depois tem fita ali nas 3 partes, né, que não são coladas.
Isso eu achei um pouco estranho, uma vez que a maioria das pessoas que eu assisto vídeos, né, falam que o Arches é um papel que não ondula, talvez por essas pessoas usarem os blocos que são colados em todas as laterais. Então pode ser um detalhe sobre isso. Mas como eu estava querendo fazer uma comparação aqui bem equivalente, eu peguei o bloco Arches que tinha o preço mais próximo do papel da Honeymoon, né, o Expression. Talvez se eu tivesse pego o bloco que é colado nas 4 partes, esse preço, né, do papel ficaria ainda mais diferente. Mas eu acho que aqui já dá para ter uma noção que ele é um papel que realmente tem um preço mais elevado. Depois dessa primeira camada, né, que eu tive que colocar as fitas, ainda assim o papel ondulava um pouquinho e aí eu abandonei um pouco a técnica de wet on wet e fui mais para wet on dry mesmo, onde eu adicionava menos água no papel e aí eu fui puxando essas texturas para poder ter ali o resultado que eu precisava. Em geral, eu não vi nada que me fizesse pensar assim, esse é o meu papel, não vou mudar, não vou usar outro de jeito nenhum. Eu achava, né, que eu ia ter essa impressão, mas não tive. Não estou dizendo aqui de forma alguma que o papel é ruim, porque ele não é ruim, ele é bom, mas eu estava com uma expectativa tão alta que foi um pouco frustrante assim descobrir que eu prefiro trabalhar com o papel Expression. E é óbvio que isso é uma questão de identificação. No meu caso, eu me identifico mais com o Expression e eu acho ele, entre aspas, eu acho ele mais fácil para trabalhar. De qualquer forma, agora que eu já estou com esse bloco do Arches em mão, o que eu vou fazer é testar mais, fazer mais pinturas. Eu tenho ainda 11 folhas para descobrir mais coisas sobre esse papel e ver se é isso mesmo ou se eu vou mudar de opinião em algum momento sobre algum desses aspectos que eu citei aqui anteriormente. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo de uma pintura que eu fiz com papel Expression e nessa pintura eu usei wet on wet em praticamente todo o papel e era um papel bem grande assim, se eu não me engano ele é 30 por 40 centímetros. Foi uma experiência incrível, eu realmente gostei muito dessa experiência que eu tive fazendo essa pintura com muita técnica wet on wet no papel Expression. E sobre o Arches, eu acho que era isso que eu tinha para falar, pelo menos hoje. Se eu tiver mais novidades, mais atualizações, eu trago aqui para vocês. E em breve eu também trarei mais vídeos falando sobre outros materiais e as minhas experiências com eles. Eu tô devendo alguns vídeos aqui, né? Eu tô devendo um review de pincéis, que será já o próximo vídeo que eu quero gravar. E eu também quero gravar review de algumas tintas, principalmente das tintas da Kuretake, que eu fiz já um vídeo, né, que foi o dos sapinhos, né? Eu acabei não falando tanto assim da tinta. Eu quero fazer uma swatch bem bonitinha, quero trazer tudo bem direitinho para vocês, com todas as informações. E eu espero que você tenha gostado dessa resenha aqui sobre o Arches. Estou ansioso para fazer essas novas pinturas usando esse papel e eu espero descobrir realmente novidades para trazer aqui para vocês. Agora eu vou deixar o finalzinho dessa pintura passando e a gente volta a conversar no próximo vídeo. Até lá!